Salve, salve, galera! Mais um old school aqui, professor Walter Cunha, trazendo um convidado ilustríssimo aí, Lúcio Camilo. A gente vai apresentar ele devidamente, tá? Você que está chegando agora, já curte aí, já se inscreve no canal, já toca o sininho aí para valorizar a gente. Quem sabe aqui o Grangeirinho já toca aí, já toca. Não vem um dia que... Eu acho que ele vai vir ainda, assim. Se a gente não parar, ele vai vir aqui ser entrevistado. Vai ver. Só esclarecendo, pessoal, na edição passada eu fiquei muito mal, assim, da tarde para a noite, pô, suspeita de Covid. Pô, foi uma desgraça, assim. Mas graças a Deus eu fiz exame, aí não deu nada, não. Pô, eu tava assistindo lá a resenha lá com o Vitor Almeida, cara, aí foi uma pena não ter participado. Mas beleza. Rogerão, Almeida, vão se apresentando aí, depois a gente chama o Lúcio aí para ele se apresentar apropriadamente aí. Vai lá, Rogerão. Então, eu vou me apresentar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Almeida Júnior, os nossos contatos estão aí, né? É isso, não vou me apresentar muito, não. Tá tudo aqui embaixo. Vai lá, Rogerão, vai lá. Rapaz, agora meu nome aqui tá me tampando, né? Vou trocar meu nome aqui. Não, pô, é só tu levantar o monitor, pô. Tá lá embaixo, tu tá bem na aí. Engenheira. Aí. Tem essa opção também, pô. Vai lá, Rogerão. Fala aí, pessoal, beleza? Aí. Aqui é o Rogerão Araújo na área também. Já estamos no nosso old school, já número 55, nem sei mais acho que é o número. 19, 20, acho. Tá bem, a gente tá bem adiantado mesmo. E a gente agora já tinha chamado o professor Felipe Leite lá do Amplia, e agora é o Lúcio Camilo, que eu já tinha chamado ele também, mas aí eu volto já, se antecipou. Então a gente vai bater um papo aqui com o Lúcio Camilo. Lúcio, agora se apresenta aí, sem dar um tanto spoiler aí, que a gente vai explorar aí. Não, deixa comigo. Bom, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Lúcio Camilo, professor da área de curso preparatório para concurso, especificamente na parte de engenharia de software, métodos ágeis e, de vez em quando, uma ou outra matéria mais específica. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Acho que a gente tem bastante coisa para falar, para conversar. E é isso aí. Deixa eu bater logo uma foto aqui. Já vou entregar logo a primeira coisa. Rogerão, vou te falar uma parada, Rogerão. Fala aí, cara. Tu é um cara galã, velho, mas tu não bate o Lúcio, não, velho. Bicho, o Lúcio, bicho, é o galã dos concursos. Putz, ó, cariocão, carioca, safo, menininho de mãe, cara bem comportado pra caramba, faz jiu-jitsu, esporte radical, né? Porra. Finalmente aí chegou um cara. Bom, já passou essa fase, agora é só Netflix. Acabou já. Acabou o jiu-jitsu, acabou a musculação. Cara, putz, cara, jiu-jitsu. Faixa preta de Netflix agora. O cara anda com o pitbull amarrado na faixa do. Um dia ele encontrar um adversário à altura, né? Pô, aí na hora que eu apresentei lá que ia ser o Lúcio, as meninas já. É o Lúcio. Cara, é o galã aí. Mas, Lúcio, conta como é que começou essa tua história aí nos concursos, cara. Quando que você. Qual é a tua formação? Quanto que você despertou para isso, né? Vamos lá. Bom, eu já sou formado em análise de sistemas. Eu, logo cedo, um pouquinho antes de me formar, eu passei para o concurso do Banco do Brasil. Então, já era concursado do Banco do Brasil, né? Entrei como escriturário. No Banco do Brasil, eu tive a oportunidade de ir para a área de tecnologia, que era em Brasília. Então, comecei a atuar com a minha área de formação em Brasília. Quando eu fui para Brasília, eu achava que eu me aposentaria por lá, né? A TI do banco era só em Brasília. E aí, em Brasília, a gente começa a ser apresentado ao mundo dos concursos, né? Todo mundo conhece alguém ou tem alguém que estuda para concurso. E eu, por ser de uma cidade do interior, né? Sou de Nova Friburgo, uma cidade interior do Rio, na região serrana.
não tinha muito essa perspectiva de concurso, né? Acabava que concurso era uma coisa assim meio distante. Então tinha até a falácia de muita gente dizer assim, não, concurso é só para constar, concurso é só para carta marcada. Então para mim era uma coisa bem distante. Em Brasília eu fui apresentado para esse universo. Voltei, depois eu fui cedido para a área de previdência do Banco do Brasil, específico na área de tecnologia, que era no Rio de Janeiro. E aí, eu já com essa cabeça, já conhecendo concurso e tudo, eu comecei a me aprofundar, a querer me envolver no mundo. Eu lembro lá atrás, eu lembro perfeitamente que tinha lá o itinerante, e aí uma colega minha, também uma pessoa legal para vocês conversarem, a Solange Santolin, concurseira também, Walter lembra dela, né? Gente boa demais, ela trabalhava comigo e ela falava assim, pô, você quer estudar? Pesquisa aí Walter Cunha, que você vai ver, tem material, tem site. E aí comecei a pesquisar, e disso vão aparecendo umas coisas e outras, você descobre descobri um cursinho específico para TI, que formava pessoal para TI, e comecei a estudar nessa. Lembro que na época todo mundo falava, pô, é maluquice isso, estudar para concurso, você já tem um emprego bom, já tem um salário legal. E aí eu comecei a me envolver, comecei a estudar, só que como eu já tinha eu tinha um emprego legal, né, eu estava numa posição boa, não era qualquer concurso que valia a pena. Então eu comecei a me dedicar bastante. Lembro que minha filha recém-nascida, isso foi em 2009, minha filha tinha 1 ano, e eu tentando estudar no meu ritmo, entre cuidar de filho e estudar. E primeiro aquela história de sempre, né? Primeiro você sai da prova achando, pô, arrebentei. E aí ver nem perto da nota de... E aí chega um momento que você começa a ter lá os acertos e as baixas, então fica naquele período meio instável, né? Pô, fui bem nesse aqui, no próximo eu vou melhor ainda, no próximo você vai mal. E aí essa curva, ela começa a diminuir a distância entre bom, mal, bom, mais ou menos, bom. E aí até o momento que você começa, né? Tem um momento que eu comecei a obter algumas classificações, só que eram concursos menores, e aí por conta da questão salarial e tudo, não valia a pena. E nessa época, foi até legal, porque eu era aluno, eu trabalhava na área de previdência do banco com a parte de servidor de aplicações, e tinha uma prova específica, que eu não me recordo se era Banco Central ou Petrobras, que tinha essa matéria, servidor de aplicações, e não tinha professor no curso. E eu falei assim, pô, eu topo dar aula disso, eu conheço esse assunto, então é só me aprofundar. E aí, estudei o assunto, dei aula sobre o tema, a galera gostou, o pessoal gostou, e aí uma coisa foi levando a outra. Depois, precisa de alguém para dar aula de métodos ágeis. Pô, estava estudando métodos ágeis já tinha uma ideia de como que era, aí ficava ali naquela vida de aluno e professor. E depois eu passei, né, eu passei, me classifiquei no Tribunal de Contas, que é onde eu estou agora. E aí eu comecei a me dedicar só a ser professor, né? Deixei de ser aluno, naquele momento ali foi o concurso que eu tinha interesse, e fiquei me especializando só em dar aula para concurso mesmo, que é aquilo que vocês aqui conhecem, que é ver a banca, modus operandi da banca, como que ela funciona, o que costuma cair, que às vezes é diferente da questão acadêmica, né? Então, um assunto, eu sempre falo isso, os métodos ágeis, por exemplo, você tem uma abordagem acadêmica e tem uma abordagem voltada para concurso para SES Gran Rio, uma abordagem de métodos ágeis para concurso CESP, e com isso eu fui me especializando. Mas eu falo, eu falei essa questão assim, que lá atrás alguém me falou sobre o Walter Cunha, e assim, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse estar agora, assim, decorridos aí 10 anos, conversando com os caras que eu admirava pra caramba, e que na minha época, primeiro era o Walter, então desculpa Almeida, desculpa Rogério, mas Walter era ali Só quer dizer que ele é velho, pô. Pô, pelo menos é alguma coisa, né? E aí, velho eu já tô mesmo, né? Então... E aí depois vendo, eu lembro que de vez em quando vocês viam, o itinerante vinha no Rio, e aí eu via lá o Rogerão com aquelas... me fugiu o nome agora, mas a ponte abstrata, lembra dos Rogerex, sabe? Memorex.
e de coisa de COBIT e tudo, e eu, caramba, pô, que maneiro, cara. E o Rogerão falava isso, falava, pô, eu quero focar nisso, quero ser um professor conhecido, um professor. E bom, admiração. E o Almeida, como o Felipe já falou na última aula, o Almeida é o cara que dá aula do assunto que você falar, ele vai se especializar, vai cair dentro. E só não dava aula de química, né? Mas acho que agora já, né, Almeida? Já. Agora até isso aí eu tô resolvendo, né? E eu lembro que uma vez o Walter me chamou para dar aula, para gravar uma aula de servidor de aplicação, isso no Provas de TI. E eu falei, caramba, como assim, cara? Eu sou aluno e vou gravar uma aula para os caras tops de concurso de TI. E disso aí começou uma parceria maior, a gente começou a gravar outros vídeos, outros temas. O Walter virou um amigo, né, virou um colega. Algumas vezes eu fui em Brasília já como profissional, né, representando o meu trabalho ali, e eu e o Walter a gente se encontrava para trocar ideias sobre questões mesmo de trabalho. Então o Walter já me recebeu algumas vezes lá para a gente conversar sobre... autoridade, o Lúcio é autoridade, para vocês aí, ó, tudo com pé sujo aí. Ele vai falar aí. A gente é orelha seca. É secretário. Então, assim, uma honra enorme, assim, poder participar disso. A gente tem uma história aí que eu pretendo falar, teve a história desde professor de um curso específico aqui no Rio, e depois o próprio Amplia, com o Felipe Leite, né, que é um cara espetacular, sensacional. Então, tem um tijolinho aí nessa trajetória de muita gente aí que hoje estuda para concurso, né? Ou já foi aprovado em algum concurso. Então, essa é um pouquinho aí da minha trajetória como concurseiro. Foi só, na verdade, a minha preocupação específica. Por que eu comecei a estudar para concurso? Eu volta e meia a conversa, como eu era escriturário do Banco do Brasil, a conversa o banco vai ser privatizado, o banco vai ser... E eu ficava assim, pô, eu não posso ficar os próximos 40 anos da minha vida com receio do banco ser privatizado e eu ficar... eu perder meu emprego, né? Como eu falei, minha filha é recém-nascida e eu queria uma estabilidade maior. Então, minha motivação foi essa, era o receio do que aconteceria com o Banco do Brasil, apesar de adorar, devo muita coisa, né, ao Banco do Brasil, mas essa sombra da insegurança que perseguia ali, que provavelmente perseguiria aí ao longo dos anos no banco. Show de bola. Pergunta aí, galera. Então deixa eu perguntar aqui, Lúcio. Eu também fui do banco, bicho. Tinha um negócio lá do tal. Nunca me chamaram pelo tal. Foi no tal ou foi no QI? Foi no tal. Foi pelo tal? O tal, para a galera aí, era como se fosse o aplicativo de seleção de talentos. E foi o seguinte, assim, Brasília era o local que tinha. Se quisesse trabalhar com TI, eu teria que ir para Brasília. E eu participava de um monte de seleção, e aí um dia abriu uma seleção, e eu tentava entrar em contato com o pessoal de Brasília para saber como é que funcionava, como é que era, eu não tinha a menor ideia. E aí teve uma seleção grande para Brasília pelo tal, era em torno assim, de 100 vagas, e eu fui o 98, 99 chamado. Eu tinha pouco tempo, eu tinha 2 anos de banco, recém-formado, mas eu fui pelo tal na época. Massa. Na minha época, esse tal não estava tão bom, não. Era um tal de QI. Mas foi em 2004, 2003, né? Essa época. Não sei se foi dessa época aí. Foi 2007. Eu fui para Brasília. Eu entrei em 2003, 2004. Mas, enfim, mas isso é... Você tá velho já, Almeida. Você tá velho. Pô. Mas o ponto bom é o seguinte, né? Que, assim, até comparando, né? Você estava no banco e depois, hoje é auditor. Eu, a mesma coisa. Mas eu lembro do Banco do Brasil, cara, eu passei em, 589. Eu fui, assim, o último do último, era um concurso de nível médio, né? E, assim, isso quer dizer que se a pessoa persiste, até para incentivar, hoje você está aí, a pessoa estiver hoje no Banco do Brasil ou em algum outro cargo e quer buscar um cargo mais alto, e às vezes a pessoa fica assim, não, mas isso aí é demais para mim. Não é, tem o nosso caso aqui, né? E o que eu queria te perguntar é um concurso que está aí na boca do povo, né? Acho que o teu foi o último aí do TCE, do Rio de Janeiro. Não, cara, não sai justa. Pode ficar tranquilo. Mas a gente estava conversando, não, Almeida. Deixa eu perguntar aí. Vai, para confirmar.
É sobre a atividade, não é nem sobre o concurso. Não, É é o só, cara só que para entra lá. explicar, porque atualmente eu trabalho na administração do TCE, né? Então eu não Bicho, ele comento é secretário-geral agora lá, velho. Mas não vai ter concurso, Mas, não, pô. Ele já tá até com a Atividade. data ali tá vendo aquele caderninho ali atrás, ó? Tá, a data tá lá, mas ele não vai falar, não. não tem. Na verdade, foi retomado agora, né? As inscrições foram reabertas por conta do cenário, mas não tem nenhuma informação privilegiada. Aracaju por parte já da deu zica, né? comissão, Vocês né? estão O sabendo? secretário-geral não tem nenhuma informação privilegiada, viu? Vocês estão sabendo, não? Você está sabendo? A Aracaju deu uma zica aí, né? O cara entrou com uma da segurança no dia anterior aí. Então, o que eu falo, e aí, na verdade, eu falo isso como professor para concurso, e aí falando no âmbito de concurso, essa incerteza ainda está grande. A gente não sabe como é que vão ser, como é que as bancas preparatórias elas vão receber o candidato lá no concurso, né? Então, essa é a informação que todo mundo me pergunta sobre o TCE. Eu não participo da comissão de concurso, então realmente eu não Ele acompanho. só paga, ele só contrata a banca, porra. Ele não E- participa. Mas o que eu falo é de uma forma geral, assim, eu não sei qual vai ser ainda, a gente ainda não consegue saber qual o posicionamento das bancas em relação a concurso. Elas vão aceitar 30 pessoas numa sala? Como é que vão dividir em turnos? E aí se divide em Vão turnos, aumentar demais. como é que vai funcionar isso? Porque tem concursos em que tem turno, sempre costuma ter problema, né? Porque o cara participa, faz uma prova e depois ele questiona que a prova dele foi mais fácil, foi mais difícil do que a do outro turno. Então, não Ou ele sei vai ainda ter como vai que ser contratar muito mais prédios, né? ou um Cara, espaço mas maior e tudo mais. vai ficar mais caro. Mas assim, só um parênteses assim, sem atrapalhar a pergunta do Almeida aqui, cara. Eu acho, cara, que isso daí serve para separar o joio do trigo, sabe? Tipo assim, a galera raiz, assim, que tá estudando, tipo, vou já falar dos concursos do Rio, né? Bicho, ou o cara tá querendo estudar e passar no TCE, ou ele já vaza logo, ó, bicho, ó, não vou estudar, não sei o que da Covid. Porque, meu irmão, assim, é uma situação, né? De fato, não tem o que fazer. Mas aí o cara vai ficar chorando, entendeu? Não sei. Mas Eu acho que isso isso aí é vai para dar uma qualquer separada. concurso. Isso é para qualquer concurso, né, Walter? A persistência é o caminho. Então, muita gente. O cara que Jiu-jitsu, começa a Rogério, estudar para isso concurso, aí é lema do jiu-jitsu aí, ó. o cara que começa a estudar para Caminho concurso, suave, ele vai já falar do caminho suave. eu vi muita gente, eu acho que vocês também, muita gente pergunta, pô, tem que ser. Para passar em concurso tem que ser muito inteligente. Não tem que ser. Eu sempre fui um aluno regular, não tenho nada fora do normal, e a questão toda é o comprometimento. Então, esse cenário de torneira fechada, né, de poucos concursos, isso, a única certeza que a gente sabe é que a demanda, né, tá aí, as pessoas, todo dia tem gente se aposentando nas diversas instituições, e as pessoas elas precisam ser repostas. Então, uma hora vão voltar a ter concursos públicos. E quem está agora se preparando, quem continuou, quem está persistindo, vai largar na frente quando começarem a ter. A gente saiu eu estava conversando com vocês antes um pouco, eu me afastei, né, do universo de concurso, e, coincidentemente, também foi um momento que tiveram pouquíssimos concursos. Mas uma hora começa a retomar, começa a ter esse movimento de volta. Então, é isso, a pessoa que está estudando, que está persistindo, quando começarem a ter vários editais, começarem a sair várias publicações de concurso, ela já largou na frente, ela vai ter um gap menor, né, do que aquela pessoa que se empolga com o edital. Saiu o edital, cara, opa, saiu o edital agora, eu vou começar a estudar. E a gente sabe que concursos maiores, dificilmente, né, depois do edital, você tem o tempo suficiente ali para matar o edital. Para matar o edital. Ô, Lúcio, cara... Aqui. Não perguntei ainda não, bicho. Porra, bicho, ainda não perguntou não, caralho. Perguntei, vai lá. Não, cara, não ia perguntar sobre o concurso, não. Eu ia perguntar sobre a atividade. O cara que passar para a TI, o que ele espera? Ele vai mexer com dev, vai mexer com infra, vai para uma área administrativa, governança? Quais as áreas que tem aí no TCE para o cara que entrar nessa vaga de TI, assim? O que ele pode esperar? Então, Almeida, para TI, eu sou a área TI meio, né? Eu sou analista organizacional, então na TI é desenvolvimento ou infraestrutura, mas o concurso que tem para o TCE... vai ser TI fim, é? É TI fim, é TI controle externo, então é auditoria, a parte de auditoria específica mesmo. Safo. Vai lá, então, Rogério.
Pô, Lúcio, aproveitando aí Eu já não tô encabulado. Chegou um cara aqui. Tá envergonhado. E pô, Vergonhar. Voltando um pouquinho na sua história aí, cara, como é que era a sua rotina como concurseiro? Era você trabalhar quantas horas? Quando você chegava em casa, qual era a tua rotina de estudar? Como é que você Boa. conseguia fazer a tua organização de estudo? Então, Rogério, eu tentei de tudo para concurso. Sim, eu comecei primeiro era assistir aula presencial, depois era assistir videoaula, era ouvir e-books. Tinha uma época que tem também os handbooks de TI. Então, eu passei por tudo, mapa mental, Memorex, e eu Tudo tentava junto. ir num ritmo assim, como eu trabalhava. Eu tinha tenho uma filha, né? Na época minha filha é pequena. Eu sabia que eu não ia conseguir me dedicar 8 horas por dia durante um ano. Então eu tentava fazer um mínimo, assim, tentar mais constante. E aí o modelo de estudo que eu melhor me adaptei foram as videoaulas, porque eu, por exemplo, assisti uma aula presencial. Eu lembro disso perfeitamente. Eu assisti uma aula presencial que era o sábado inteiro. Inevitavelmente eu saía no meio da aula para ir dormir. Eu não conseguia. Sábado o dia inteiro eu não chegava um momento que eu não estava mais, estava em qualquer lugar, menos ali na sala de aula, eu saía e ia dormir, eu estava no fazer o sofá. carioca ir pra aula no sábado, meu irmão. Mas, E era o dia que eu tinha para me dedicar. E aí não estava compensando. Com as videoaulas, eu comecei a ter ali até uma técnica, né, de estudo que eu aumentava um pouquinho a velocidade e aquilo me prendia a atenção. Então, eu comecei a me dar muito bem com isso. Chegava um momento que eu aumentava tanta velocidade que alguma pessoa que estivesse de fora e eu mostrasse, ele falava assim, cara, o que é isso? Tem um esquilo falando. E eu ficava ali focado, ouvindo. Na verdade, obviamente, eu fazia isso como uma revisão, né? Assistia uma primeira vez, aí era assunto repetitivo, botava ali, rapidinho, revisando, passou algum ponto importante, dava uma pausa e eu via com mais calma. Isso me ajudou muito, essa rotina de videoaula. Memorex, a gente falou aí dos seus, lembro dos que você tinha lá de gerente de projetos, que você fez as figurinhas, lembra de padrões de projeto, Projeto. lembra disso? Uhum. E você tinha Aquelas frases lá. aquelas frases mnemônicos, estava tentando lembrar essa palavra, mnemônicos. Né? E eu lembro que isso, como concurseiro ainda, você começou a criar uns de Colbert também. Você Foi estava criando do uns na sua cabeça. 4.1. E aí eu falava assim, Rogério, faz um sobre outro, sobre alguma outra área do Colbert ou sobre arte. Eu queria, porque aquilo estava funcionando muito bem para mim também. Eu começava a guardar, a reter informação ali de uma forma muito boa. Mas eu tentei de tudo. Anki, o Anki também foi um que eu usava bastante ali, esquema de flashcard, né? Pergunta, resposta. E passei por tudo, mas o que eu melhor me adaptei foi videoaula. O Anki, a gente tem um colega também, que ele é o cara do Anki, que é o Edu Neves, um colega nosso também. O cara é fera, ele está no BNDES hoje. Também a trajetória dele, eu lembro que ele tinha um Anki que era referência. O Walter tinha lá, né, no itinerante, o Anki com não sei quantas mil cartas, e aí sempre alguém vinha me falar, eu tô criando um Anki. Eu falo, olha, pega o Anki do Edu e vai adaptando, vai criando o seu, porque ele tem muita coisa. Mas eu tentei todos esses métodos de estudo para ver qual que eu me adaptava melhor. Cara, esse que tu citou aí, o handbook de TI, a galera sempre pensa que é o Walter, né? Esses caras, quem é? Ainda estão por aí, Walter? Não sei, eu sei que não é o Walter, mas cara, eu lembro que era uma galera, acho que era do BNDES, cara. Essa galera é uma galera do BNDES. E até hoje eu encontro com os caras, eu não tô lembrado aqui do nome deles, mas era um pessoal que trabalhava no BNDES, na TI do BNDES. Eles começaram a fazer, né, comentar. E assim, cara, assim, o handbook, né, o handbook, parênteses também, né, o handbook em si, né, claro que era você não consegue, né, parir um livro de TI, né, daquele porte sem ter ali um copy-paste, né, não tem como. de bibliografias consagradas, né? Mas, cara, os books deles, por exemplo, de comentários, cara, eram top, assim. Eram uns comentários densos, entendeu? E as provas do BNDES, para quem não sabe, cara, eram cabulosas, assim, né? Até é bom que já dá um gancho aqui, né, para o que eu vou falar.
Mas você ia perguntar alguma coisa, Almeida? Ou só era o Não, só comentário? comentar aí que ele lembrou do bicho. É old Eu tô school com o nome mesmo, do cara hein? aqui na minha cabeça. Agora Até hoje, esse, ninguém, assim, o concurseiro Nutella hoje nem sabe o que eu... não, Almeida, isso que eu ia falar. O handbook, ele foi lá de trás. Eu lembro que depois o Pacheco, ele veio com uma versão também, que era como se fosse uma evolução do handbook, que era também, cada prova, você tinha lá as questões daquela prova e os comentários também, que, na verdade, para mim, era uma evolução ali, não, uma continuidade, não evolução, uma continuidade do Eles handbook. colocavam umas tags, assim, cara. Tinha as Isso, tags. eu sei que desse handbook, eu acho que em 2008 já existia, 2007, 2008. Os caras já vendiam o material e era muito bom mesmo. Eu tô quase me lembrando aqui do nome dos caras. Era uma galera do Ben 10. Eu sou tão velho que eu ajudei a galera. Eu me lembro que eu ajudei o começo do QC, pô. Caramba. Lá no comecinho do QC, eu ajudava o cara lá e tal, assim. Não, mais comentando, né, e tal, dando as sugestões. Não, eu E é pus um cara também. do Rio também, o cara do QC, né? É um cara do Rio. Eu não conheço, eu não sei quem é, mas eu lembro que muita gente falava que era do Rio. Mas eu lembro que quando depois que eu passei para concurso mesmo, eu comecei a focar direto. Então eu gravava aula para prova de TI, eu botava material no itinerante, eu comentava a questão no que é concurso, eu fazia material para o Pacheco. Então eu comecei a focar completo nisso até a hora que veio, dava aula presencial, né, aqui no Rio, até a hora que surgiu a oportunidade do Amplia, né, que o Felipe falou um pouquinho. Foi também uma oportunidade assim, não planejada, né? O Felipe já tinha a Amplia, que ele fazia estatísticas de prova. Então ele pegava, eu não lembro se era esse o nome, acho que o nome não era Amplia, não me recordo disso. Mas ele pegava uma prova, por exemplo, do BNDES e fazia estatísticas dizendo, olha, o BNDES tem 20, que geralmente tem 20, a prova de 2010, 20 questões de PMBOK, 10 questões de desenvolvimento, ele fazia toda uma estatística e começou, o Felipe é um cara empreendedor nato, assim, ele tem sempre várias ideias e tudo, e aí um belo dia a gente tinha uma demanda, tinha a prova da LERJ e não tinha curso para dar turma. E aí a gente ainda. Aí, na verdade, foi essa. Eu falei, Felipe, deixa então eu entrar na Amplia com vocês, a gente usa a Amplia para fazer essa turma. E aí corremos atrás de espaço, porque eu ficava o dia inteiro no celular, mandando mensagem para todos os alunos, para todo mundo, assim, e conseguimos botar uma sala, encher de gente numa sala. E aí as coisas começaram a vir naturalmente, né? As pessoas depois pediam, vai ter prova tal, vamos. A Amplia vai montar uma turma, vai montar? E aí começou a ter, né? Começou a ter outras demandas. A gente sempre com apoio aí, o Walter veio algumas vezes, né? Para dar aula. O Gerão chegou a vir também? Não. Nunca fui. Mas a gente. A Gerão era o Chaves, pô, que era doido para ir pro Rio. Aí ninguém chamou ele para Acapulco. O Pedrosa, lembra que Pedrosa veio também. Era massa demais, putz, cara. Show de bola. O nome do cara do Handbook de TI, cara, é Diogo Bira. É um dos caras lá da... cara, você me deu aí várias sugestões aqui até pra gente trazer um dia aqui, ó. Esse Diogo Bira era um cara massa de vir aqui um dia. Lembrei de um cara, vocês vão lembrar também, um cara chamado Concurseiro Solitário, pô, o blog. Lembra do blog do Concurseiro Solitário? Eu lembro. O cara da ANAC. Eu acho que eu lembro dele. Eu lembro do blog, mas eu não lembro, eu não sei quem é. Eu lembro só do. Eu me lembro dele. Deixa eu ver se eu botei aqui. Qualquer dia a gente chama ele aqui. É um cara da ANAC, ele era técnico da ANAC, não sei se passou por outro concurso, né? E ele chegou a ter uma audiência violenta. Mas, cara, assim, o Rio, cara, assim, eu sempre falo quando vem um convidado do Rio, né? Antes de eu passar para minha pergunta, pessoal, se inscreve aqui no canal, né? Toca o sininho aí, dá o likezinho aqui, já tem vários likes aqui no vídeo, tá? Você que está assistindo agora ao vivo, né? O que vai assistir depois. E quem está ao vivo, né? Pode deixar aí as suas perguntas, né? Que aí mais pro final a gente passa pro Lúcio aí, tá? Algumas considerações que eu gostaria de fazer. Cara, o Rio era, né? Agora o Rio o Rio também agora afundou, né? Porque o Rio era outro mundo de concurso, cara. Tipo assim, enquanto a galera, né, do Brasil tava pensando no TCU, que assim, ó, tem o Brasil, né, Brasília e o Rio, né? O cara do Brasil, ele tá pensando na Receita Federal.
o cara de Brasília tá pensando no TCU e no Senado. E o cara do Rio tava pensando no BNDES, né? E na Petrobras. Ou seja, um tava pensando na ESAF, o outro tava pensando no CESP e o Rio tava pensando como era o nome que fazia Seis Gran Rio. Seis Gran Rio. Então, era outro mundo, né? E naquela época já tinha cursos no Rio, né? De TI. Né? Existia pelo menos 2, assim, cursos no Rio de TI. Então, era outro mundo. Agora, né, com a pindaíba geral, os cariocas com certeza já começaram a pensar, porra, Brasília não é tão ruim assim não, né? A gente vamos estudar lá para Brasília e tal. E aí, cara, com respeito ao Lúcio em si, né? Cara, eu adorava as aulas do Lúcio, né? Eu me lembro que na época que o Pedrosa virou hippie e tal, não queria mais dar aula, a gente ficou com um buraco enorme nessa parte, né, de engenharia de software, tá? Que era domínio do Pedrosa, tá? Até aqui na parte de governança em si, né, você tinha como suprir com outros professores, mas na parte de engenharia de software era mais difícil, né? E, cara, e o Lúcio, não, vou administrar, chegou a administrar uns cursos de ágil, né, de XP, de Scrum. E, cara, eu adorava as aulas. O bicho é sinistro, velho. É um cara que é tranquilo, é um cara que explica bem, que tem uma didática, entendeu? Só que aí virou autoridade, aí teve que abandonar os concursos, né? Mas é um cara que é um professor. Eu considero o bicho um professor nato, entendeu? Assim, quem assistiu uma aula dele vai saber do que eu tô falando, tá? Mas, tirando a rasgação de cedo, Lúcio, eu queria que tu explicasse assim, cara, me fala assim Isso vai custar uma cerveja, não vai, Walter? Hã? Isso vai custar uma cerveja, não vai? Tô achando que alguém querendo... Logo, se eu fizer mais tarde... Alguém vir pro Rio de Janeiro, passar Réveillon no Rio de Janeiro, hein? Eu vou tomar essa cerveja aí. A gente sempre pergunta isso para todo mundo, não é porque você é galã, não. A gente sempre, é uma pergunta padrão aqui da entrevista. Perguntamos pro Felipe. Cara, a resposta mais sinistra foi a do Lefácio, cara. Até hoje eu tô chocado com a resposta do Lefácio. Quem quiser saber da resposta do Lefácio, volta lá lá na live dele e assiste, tá? A pergunta é assim, cara, qual foi a situação mais inusitada ou perrengue assim que você já passou nesse mundo de concurso, tanto como aluno como professor? Uma ou duas assim que você lembra? A do Lefácio foi foda. Tu lembra da do Lefácio? Eu fiquei curioso, essa eu não vi. Cara, a menina tentar agarrar ele no meio do corredor lá para poder passar de ano lá. E ele falou assim na tora, assim, E o bicho falando e com medo da esposa dele entrar no não, eu achei que eu ia apanhar ali, né? Não, e ele de boaça falando, né? Aí eu falei, pô, tu sabe que essa parada tá sendo gravada, vai ficar. Pô. Foi muito engraçado. Não, eu nunca tive. Assim, acho que o perrengue que eu passei, acho que foi o mesmo que o Walter passou, o Felipe passou, foi em relação ao curso, e a gente dando aula pro curso, e começa naquela história assim de, vamos atrasar, mas a gente precisa de um professor. E atrasava o pagamento, e aí, olha, vai precisar, preciso dessa turma, essa turma virar um mês para o pessoal pagar, então cobre esse outro professor que saiu, e aí a gente dando aula, ia só aumentando a bola de neve e o famoso calote aí que já foi comentado outras vezes. Então, esse acho que foi um perrengue. Outros perrengues, assim, mas esse é um perrengue universal, né? Esse aí não vale. Mas foi perrengue, assim, de... um que eu já passei foi, assim, de chegar, de preparar tudo, material e tudo. Quando chegar na sala de aula, era outra disciplina, era outra matéria, e eu me preparei para a disciplina errada. E aí, caramba. Galera, não, e aí, pessoal, olha só, desculpa, pisei na bola feio, não vou dar uma aula aqui de uma coisa que eu não estou completamente certo. Eu me preparei para isso aqui, vamos estudar isso aqui, vamos... E aí, esse foi um também que eu já... Porque na hora ali, você gravando, né? Aula gravando e tudo, e agora? Vou improvisar? Vou correr o risco de... Porque acaba que o que o professor fala acaba virando uma verdade. Então, se você fala uma coisa errada ali com propriedade, o cara vai levar a sério, vai chegar na hora e vai marcar falando, pô, o Walter falou que é isso, então vou botar, e depois vai querer entrar com recurso, até dizendo um recurso lá que o Walter Cunha falou. Então, esse foi um perrengue também, assim, de chegar na sala, era Cara, foi matéria errada, velho.
E não era, e agora? E aí fica aqueles momentos ali, pô, vou arriscar uma matéria que dá para falar? Dá para ajudar? Falo, não, vamos então, ó, galera, não dá, pisei na bola, confundi, achei que era outra disciplina, preparei, tá aqui o material, é outra coisa. Esse também já tira ali um mini infarto. Porra, imagina aí, bicho. O cara chegando na sala de aula. Bicho, eu já me mijava, velho. Eu não tenho preparo psicológico para isso, não. O cara que vai dar aula aqui de sistema operacional e o bicho está estudando para Scrum. Eu pensei, pessoal, eu cheguei aqui com matéria de Scrum. Eu acho que eu até assim, até apaguei da minha memória isso, porque eu tenho quase certeza que era, inclusive, um assunto que não caía na prova dessa galera. E aí, o que tornou pior ainda, né? Porque a metade da galera, vamos estudar isso aqui que não tem nada a ver. E aí, assim, foi bem bizarro mesmo, porque não tinha muito tempo para repor, então parte da galera ficou ali meio chateada, com razão, né? Pô, mas a prova tá em cima. Eu não vou dar aula de uma coisa que eu não me preparei totalmente, né? Então é melhor estudar outra coisa e depois repor em outro horário do que faça isso. Então, esse foi um dos perrengues. Agora, não tive nada assim que fosse tão ou alguma coisa mais pesada ou mais séria. Nunca tive isso, não. A galera era muito boa. Era sempre o pessoal, a turma de concurseiro era sempre uma galera que estava ali lutando para concurso, então era um pessoal conhecido, virava várias vezes, né, Walter? A gente vinha e ia almoçar com todo mundo, né? Botava aquelas mesonas lá no Amarelinho, um monte de gente. Ali, Cinelândia ali. Então era uma galera mais bem amiga, assim, pessoal que a gente ficava bem satisfeito de acompanhar a evolução e ver. Rodrigo guitarrista. Rodrigo guitarrista, tem um monte. Encontrei essa semana um colega também que era aluno e aí estudava pra caramba, foi passando, galgando vários concursos. Hoje ele é policial federal e aí uma satisfação enorme, ele vira assim e falando com os amigos, falando, pô, esse cara aqui foi um dos responsáveis pela minha aprovação, ele foi meu professor de engenharia de software, ele me ajudava, eu ligava para ele me tirava dúvida e tal, então isso é uma satisfação enorme. Alexandre Ferreira, isso aí. Que é um cara legal para vocês conversarem, porque como concurseiro, ele é um exemplo. Ele é um exemplo de persistência e comprometimento. Ele largou o emprego, ele abandonou e apostou só nos estudos e seguiu esse caminho. E hoje ele é policial federal. Tá? Se não me engano, ele está em Manaus, feliz da vida. Manaus. Cara, teve um parênteses rapidão. Não sei porquê, lá em Recife também, cara, eu era tipo assim, não sei porque a gente chegou nessa situação limite, tá? Mas chegou. No próximo domingo ia ter uma prova lá, que é uma prova que eles queriam muito, etc. Não sei por que a gente chegou nesse limite, sabe? Aí eu só tinha tempo para dar, eu dava normalmente, né, 2 finais de semana de redes, né? E eu só tive tempo de dar um, porque no outro já era a prova, entendeu? E aí eu dando a prova, dando ali a matéria. Aí chegou uma hora que eu falei o seguinte, galera, é o seguinte, ó. A gente vai ter que escolher aqui o assunto, né? Ou eu dou MPLS, né? Ou eu dou VoIP. Não dá para dar os dois. Eu vou dar um dos dois e provavelmente um dos dois vai cair na prova de vocês lá, assim, né? Provavelmente, inclusive, vai ser discutível, né? Aí eles, não, mas aí não sei o que. Eu falei, cara, tá com vocês, cara. O tempo, ele é único aqui, né? Não tem o que fazer. Os caras, velho, bota VoIP aí, né? Fizeram a votação VoIP. Aí eu dei aula de VoIP. Cara, a redação dos caras foi MPLS. Caralho. Cara, velho, mas eu não tinha. Chegamos naquela situação limite, sei lá porquê, não me lembro na época. Mas fazer o quê, velho? É ter tua sorte, né? Mas beleza, pode perguntar aí, galera. Deixa eu só. Tem o Marco aí, pode responder agora? Pode. É uma pergunta aqui do Marco. Revisar por questão, revisei pra caramba. Na época eu usava das ferramentas Tinham várias, né? Tinham vários sites de questões. Eu gostava muito do que concurso, né? Como não sei nem se posso fazer aí o merchan. Estudava muito, mas acabava que... aí depois eu até aprendi uma outra técnica, porque eu fazia
50 questões. E na hora de revisar, eu só revisava aquelas que eu errava. E aí depois eu aprendi que isso é errado, né? Porque aquela questão que você acertou, às vezes você acertou por sorte, ou acertou ali sem querer, eu passava batido achando que eu já sabia a matéria. Então depois eu mudei para uma abordagem que era, fazia a questão e revisava, e verificava ali se acertei, errei e os motivos. Mas fazia muito. 6 Gran Rio, a gente aqui do Rio, como o Walter falou, eu achava até que era um problema grande, porque o pessoal de Brasília queria TCU e Senado. O pessoal do Rio queria Petrobras. E o pessoal de Brasília também queria Petrobras e BNDES. Então, a concorrência para as provas de Petrobras e BNDES vinha gente do Brasil inteiro. Não vinha gente só, não ficava a galera só. BNDES, cara, era top. Era top. E aí acabou que a gente, aqui os professores do Rio, a gente ficou muito especializado em 6 Gran Rio. Né? Então, tudo, como essa era o principal banco aqui, tudo que era de 6 Gran Rio a gente estudava. Então, a gente já sabia, eu estou falando de 2011, né, 2012, a gente já sabia qual era, dentro de engenharia de software, qual eram os temas que eram mais cobrados. E aí, sempre tinha um ponto fora da curva, né, obviamente, mas a grande maioria ficava ali naquele, no grosso, né, no que costumava se repetir. E as questões eram densas, cara. Não eram questões assim, tipo FCC, não. Era múltipla escolha, mas era tenso, cara. Era como se fosse um CESP, múltipla escolha, entendeu? E aí, isso era até uma coisa engraçada, Walter, porque, assim, como no meu caso especificamente, 6 Gran Rio ali, eu sempre me dava bem. Eu fazia, de vez em quando eu fazia provas, né, mesmo depois, sem interesse, eu fazia provas para ver como é que eu estava na matéria que eu estava lecionando e tudo. E CESP, quando eu ia fazer CESP, chance, eu não tinha preparo nenhum para CESP. Então, até depois eu parei, falei, vou me especializar em 6 Gran Rio mesmo. E aí, às vezes, até os alunos falavam assim, caraca, professor, fui fazer a prova, você estava lá do meu lado, pô, vai ser ruim. Pô, olha só, não tem um professor, tirando o Almeida, né, que é o cara de todas as matérias, é difícil um professor ele conseguir, né, ser a galera bom, confunde demais isso, cara. A galera confunde. Então eu falava assim, ó, não se preocupa, ali eu sou o concorrente na área que eu atuo só, no redes, nas outras infraestrutura e tudo, sistema operacional, não conta que eu não faço nem cosquinha ali. Então tinha muito disso também, das pessoas acharem assim, cara, o Rogerão é professor de desenvolvimento, ele vai fazer prova do TCU, eu tô ferrado. Então, tem muito aluno que vai chegar e se botar do lado do professor, o professor vai acertar ali algumas questões da matéria e o aluno vai arrebentar em tudo, né? Vai ganhar na abrangência. É engraçado você falar isso, cara, mais um parênteses aqui, porque o que acontece? Tem professores, cara, assim, você na maior humildade, como sempre foi, né? Você confessa isso. Tem pessoas que não confessam, cara, e abusam disso, entendeu? O cara fica dando uma de fodão naquela matéria, né? Como se passasse em todos os concursos. Mas, na realidade, o professor, cara, é o perneta dos pernetas, né? Ele só sabe uma matéria. Então, tem professor que decora o rodapé do livro, aí cita uma coisa. Aí você, cara, quando o cara faz isso, um cara que é concurseiro experiente, já sabe, esse cara não passa nada. Porque o cara que tem tempo de fazer isso, ele não tem tempo de estudar as outras coisas. Mas isso impressiona. Eu lembro. É porque tem trouxa, né, cara? Não, eu lembro que Telex B, né? Telex B, Boi Gordo, né? Avestruz Master. Avestruz, velho. Eu lembro que eu ia. Quando comecei a estudar, tinha professor que falava assim: olha só, gente. Aí falava o tempo, página 47 do Tannenbaum, olha aí. Aí a galera olhava e falava: caramba! E eu também, eu falei assim, caramba, cara é muito fera. E aí depois eu comecei a ver isso também. Eu falei assim, pô, o cara sabe o rodapé não cai no livro. O que vai cair é uma interpretação de alguma coisa que foi escrita. Então, e outra, Walter, comum também fazer uma questão e com certeza absoluta, e depois você vê, porra, peraí, eu errei isso aqui, eu dou aula disso aqui, eu falo sobre isso aqui, eu errei e não tem como justificar que errei. Então, não é assim, a teoria e a prática ali, elas têm uma distância grande. Muitas vezes você fica. Cai em casca de banana, cai em pegadinha, então tem. Eu ia dar aula no Rio, cara. Eu tinha lá, é porque o pessoal queria, né? Vocês tinham uma turma muito avançada, né? Que era o mesmo pessoal tal. Então, aí o Felipe encomendava as paradas. E ali mais ou menos eram aquelas mesmas questões, né? As mais top do SESC, mais top da SESC Gran Rio e tal, beleza.
Mas, cara, eu não ia sem revisar, velho. Porque eu já tinha resolvido aquelas 200 questões umas 3 vezes. Mas você não vai lembrar de tudo. Não vai lembrar de tudo. Não adianta, você vai escorregar em uma. Tem até um vídeo lá no antigo curso, velho, que eu confundi. Não tem, que o Marcelino, né, o Leonardo Marcelino, ele me ensinou, né, o esquema lá de como nunca errar mais, né, a pinagem do RJ45, né? Aí eu, porra, que massa, decorei essa parada aqui. Só que quando eu fui fazer, e tava gravado também, né? Quando eu fui fazer, eu confundi, tá ligado? Isso que tava aqui era Velan, aí, só que o Velan era de um lado, né? E eu joguei do outro, aí inverti pro outro lado, aí porra, toda errada lá. Aí os caras, não, pessoal, mas essa parada aí tá meio estranha aí, né? Aí, cara, meia hora falando besteira e tudo, não, galera, esquece isso aqui, eu botei do lado errado. Não tinha testado muito, né? Mas isso aí na época ainda que eu ainda arriscava, né? Já fiz isso, Walter. Já fiz isso. Não pode. Hoje não. Preparar, velho. Não tem jeito não. Aula de HTML, e aí, trabalhar de desenvolvedor, né? HTML, para quem é desenvolvedor, molezinha, né, Almeida? Aí, tô dando aula de HTML, eu faço o tag de fechamento com a barra no final. Aí o aluno, professor, tá errada a barra. Não, lógico que não, pô, tá certo, a barra. É a mesma coisa. Aí, 10 minutos ali discutindo, caramba, vejo esse negócio todo dia, acontece, e da mesma forma, assim, se dando aula, preparado, você às vezes a mente ali prega umas peças, imagina, na hora da prova, sob pressão, né, ele tendo que resolver, o fiscal de prova falou, tá acabando o seu tempo, vambora. Então, é isso mesmo, a questão, eu continuo achando que o caminho é sempre a persistência, assim, sempre tentar aprender com esses erros, tentar dominar o nervosismo, a ansiedade. Tá aí, Almeida. Só fazer aqui um parênteses aqui antes que o Almeida falei. Falando sobre a CES Gran Rio, na época também eu fiz a prova do BNDES eu acho que foi 2011, eu acho que eu fiz até junto com o Marcelino, com o Leonardo Marcelino. E acho que foi 2011 ou foi 2012, assim. E a CES Gran Rio eu acho bacana algumas questões dela, porque ela tem umas questões que ela coloca 2 afirmativas. Aí ela coloca a primeira afirmativa, ela fala por quê, aí coloca a segunda afirmativa. Às vezes, na questão, as afirmativas estão corretas, mas uma não é consequência da outra e tudo. E aí eu acho bacana esse tipo de pergunta, porque o cara tem que saber se as 2 alternativas estão ok e se uma é causa da outra e tudo. Então isso é bem foda para essas ganhas. Assim, eu acho muito safo esse tipo de questão. E também na parte na parte de estudo de dados, assim, ela pergunta muito sobre a parte de complexidade de algoritmos, de ordenação, de pesquisa. E isso, cara, isso é chato pra caralho para você conseguir passar esse tipo de conteúdo e a banca cobra assim de uma maneira que eu falei assim, cara, aqui o cara conseguir destrinchar essa banca, o bicho é safo, assim, muito safo mesmo, porque a prova não é trivial, ela não chega, ela é como o Walter falou, né, é um CESP de múltipla escolha, e a bicha é difícil, cara, você conseguir fazer uma prova daquela ali. Meidoso. É uma prova mais acadêmica, né? Aí, Luz, quando tu fez tu está se preparando aí para o CES Gran Rio, não sei se o TCE foi CES Gran Rio, foi outra banca? O TCE foi uma ocasionalidade do destino. Eu vim estudando, como todo cidadão carioca, Petrobras e BNDES, e aí, no meio do caminho, tiveram outras provas. A prova do TCE específico foi um colega que falou, tanto que tem até uma questão engraçada, porque foi o seguinte, eu não tinha pretensão, não sabia, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, antes de entrar no Tribunal de Contas, eu não sabia o que fazia um Tribunal de Contas. E não sabia, não sabia qual era a função específica do Tribunal de Contas. E aí eu fui fazer a prova sem pretensão nenhuma, fiz a objetiva,
E a discursiva eu já fiz naquela má vontade, né? Porque foi uma seguida da outra, uma de manhã, outra de tarde, e aí não estava condicionado a ficar muito tempo escrevendo e fazendo. A discursiva chegou uma hora que eu falei assim: o examinador vai entender o que eu quis dizer. E aí, na objetiva eu fui ótimo, passei num dos primeiros, e aí quando saiu o resultado da discursiva, eu caí para penúltima ou última posição do eram 6 vagas, eu acho que eu passei em 8º, sendo que na objetiva eu tinha ficado entre ali os 4 primeiros. E aí acabou que depois, começando a ver tudo, eu falei, pô, já é um concurso bom, vale a pena. E aí eles chamaram as 6 vagas, depois chamaram mais 2, então eu entrei, faltando acho que 2 semanas, a porta fechando, eu entrei para o TCE. E aí, essa é uma outra coisa que as pessoas falam também, né? Que muita gente quer estudar, que acha que tem que passar em primeiro. Então, não, tanto o primeiro quanto o último, eles trabalham juntos depois, né? Inclusive, o último é o melhor custo-benefício, né, cara? Ele vai Muito ganhar o bem, mesmo salário. acima disso Tudo bem é que muito são fortes emoções, né? Fortes emoções. Mas, Sim, e aí, Almeida, eu não tinha pretensão, não sabia todas as questões, né? Como é que funcionava o Mas trabalho. qual foi a banca, Lúcio, do TCE? Foi a FEMPERG, é uma banca específica do Ministério Público do Rio. Aí o que eu ia te perguntar aqui era sobre a questão das discursivas, né? Como é que tu respondeu aí? E às vezes é uma preocupação da galera, né? De, assim na CGU mesmo, eu dei uma cagada, assim, monstra, né? E assim, no dia antes, eu disse assim, vou cartear aqui os temas que podem cair, né? Órgão de controle, aí eu peguei o livro lá do Augusto, um bicho lá, Augusto, de administração pública, cara. Paludo. Porra, o melhor livro de administração pública da face da Terra, né? Antes eu estudava pelo Rafael Ensinas, lá do Ponto. Meu Deus do céu, para ler e entender aquilo era uma dificuldade. Mas, enfim, eu abri o Paludo lá e disse, órgão de controle, deixa eu ver o que pode cair aqui. Tinha lá governo eletrônico, tinha accountability e tinha mais um outro assunto. Eu disse, é um desses 3 aqui que eu vou apostar. E aí, no outro dia, dei essa cagada de cair a questão de accountability e fazer, né? Mas outras provas que eu fiz, prova do TCU, volta e meia, o tema é surpresa, assim, por mais que você tenha estudado, você, caralho, agora tem que me virar. E a pergunta é essa, assim, você se preparou, assim, um momento específico para a discursiva, acha que tem que estudar, ou se você sempre vai ser surpreendido, é mais importante dominar a forma, o conteúdo você vai aprender junto com as objetivas. O que é que você pensa dessa parte da discursiva? Se te atrapalhou, se teve alguma Não, com certeza. Primeiro, deixa eu só... A Ellen, ela está perguntando em relação a livros. E aí, Ellen, como eu atualmente eu faço parte da administração do Tribunal de Contas, eu não comento sobre o concurso do Tribunal de Contas. Então, vou pular essa pergunta, tá? Em relação Fica só dando toca, galera. Não, eu entendo a apreensão das pessoas e tudo, mas é mais por uma questão de imparcialidade mesmo, né? Para evitar, porque eu não tenho... Chega lá, Lúcio, estava lá no old school, entregou então, eu prefiro falar sobre uma maneira discursiva, por exemplo. No meu caso específico, me prejudicou. Mas por quê? Eu não estava condicionado a fazer prova discursiva. Eu ficava estudando só objetiva, fazendo questões, revisando questão. Na hora de sentar lá e gastar, como nós de TI, a gente já escreve pouco, naturalmente. E aí começa a escrever, cansa, dói o punho, os costas começam a doer. Então, assim, eu não estava condicionado a ficar tanto tempo ali raciocinando. E chegou uma hora que eu falei assim, só quero terminar essa prova, só quero terminar essa questão. O examinador vai entender o que eu quis dizer. Você já começa... Você vai aplicar uma chave aqui, vai decifrar essa mensagem. Vai. E assim, óbvio que me atrapalhou, porque depois disso eu comecei a fazer mais ensaios técnicos, assim, de discursiva, tudo. Eu não sabia se eu seria chamado ou não no TCE, então eu comecei a estudar mais para discursivo para não acontecer isso de novo, para eu ter um condicionamento de, se fosse possível, ficar até o final do tempo
escrevendo, ou pensando, ou elaborando ali o que precisa. Uma outra, assim, diversas vezes eu tinha que, no meio da prova, eu levava um lanche, alguma coisa, eu tinha que sair para ir ao banheiro ou comer, porque a cabeça já estava ali entrando em parafuso. Então, nada Uma melhor do que barrinha de você whey e tal. dar aquela parada, deixar as coisas fluírem, e depois você volta ali mais, né, com a cabeça mais em sintonia. Cara, o concurseiro do Rio, ele também é muito. A gente está passando aqui, mas até veio um convidado nosso, que era o coach Visurado. O pessoal do Rio é muito forte com os militares, né? Então tem sempre aqueles oficiais, né? Tanto temporário quanto do quadro complementar. E aí o pessoal do Rio vai forte, assim, para essa. Tanto que é o nicho lá do coach Visurado lá. Outra coisa. Tu conhece um cara chamado Marcos Silva, cara? Não, de novo. Marcos Silva, não tô. Não, né? Ele foi da minha turma. Ele acho que ele é conselheiro. Eu não sei se ele é do TR, ele deve ser do TR, então ele deve ser do TCM, eu acho. Pode ser do Ele TCM. Mas tirando Brasília, Valdo, só complementando a informação, eu acho que o Rio é onde tem mais servidor público, né? Alguém me falou isso uma vez. Rapaz, eu acho que tem até mais, viu? Assim, na realidade, o número, eu não sei se o número de servidores no Rio, eu não sei se é maior do que o de Brasília, não, mas assim, por incrível que pareça, o número de instituições públicas no Rio é enorme, velho. Você não tem ideia de quantas instituições, porque até o colégio no Rio ele é federal, entendeu? Então as instituições federais no Rio, por conta, né, da herança, né, que o Rio foi capital do Brasil durante muito tempo, então várias unidades permaneceram no Rio, entendeu? Então, por exemplo, aqui tem a sede da ANAC aqui, mas a maioria dos conselheiros, dos diretores da ANAC teve uma época que estavam no Rio. Aí Eu nunca entendi uma isso. ordem, ó. Hã? Eu nunca entendi isso também, assim, quando eu comecei a dar para concurso, era concurso toda semana, tinha prova toda semana de instituições, assim, públicas, e que eu nunca tinha ouvido falar, e eu falei, caramba, como é que pode ter um nicho tão grande, e os professores de concurso estão lá em Brasília? A gente tinha que herança, porque, por exemplo, a nossa unidade, né, dessa região no Rio de Janeiro é a que mais, tirando Brasília, né, em si, é a que mais trabalha. Por quê? Porque o número de entidades federais no Rio é enorme, entendeu? E elas não mudaram para Brasília, até porque não tinha nem sentido algumas delas mudarem, né? E elas permaneceram no Rio, né? Mas elas são federais. Os hospitais são federais no Rio, acho que são KNP lá também. Né? Tem museu que é federal, tem colégio, velho. Como é o nome daquele colégio? Tá até na Constituição. Dom Pedro, colégio federal, velho. Então, assim, é cheio de unidade federal no Rio. Então, de fato, e tem muitas coisas, por exemplo, que uma parte está em Brasília, por exemplo. Cara, o comando das Forças Armadas é no Rio, cara. Todo mundo sabe disso. Aqui em Brasília é o comando, né? É o comando. Mas o comando das Forças Armadas está no Rio, pô. Se você for imaginar, o comando da Força Aérea está no Rio. Não está em Brasília. O que tem aqui é uma representação, tal. Mas o comando está lá. E assim, outras unidades. Então, assim, o Rio também é muito forte, né? Nessa parte militar. E tinha outra banca aí no Rio também que era muito famosa, chamava NCE. Eu não sei se o Lúcio já chegou a ouvir falar. Ela era muito famosa. Ela picava uns concursos aí. Não, ela era bem antiga. Eu lembro, acho que as provas da NCE eram de 2005. Eu cheguei a estudar por ela. Não me lembro de ter feito alguma. Mas eram. Depois não sei nem o que houve, Walter, com essa. Muitas desses. Porque ela era um centro universitário, né? E aí acho que era junto com a não era com a UERJ, não? Alguma coisa. Era com alguma. A NCE é uma entidade federal. Aí eu não me lembro qual é. Eu sei dela porque eu fiz a prova do Cefaz Manaus, né? Era o FRJ. Era com a FRJ. Era com o FRJ. Isso. Aí tinha o NCE, também a banca boa, a banca legal. Era. Pessoal, só uma observação, porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Vai lá. Olha o convite, bicho. Convidado. Não, pessoal, é o Grã-Mentor. Aí hoje eu vou. Sei. Tu que é o Grã-Mentor, né? Tu vai ser o Grã-Mentor de alguém hoje aí. Não, da galera aqui de Python e R aqui, daqui a pouquinho. Não, beleza, a gente vai esperar o Lúcio mais um pouco e aí depois a gente encerra aqui.
Beleza, tá? Não, eu tô só indo aqui, tô só esperando aqui o evento chegar, porque. Ele falou, ah, Vai demorar. É, Deixa eu perguntar aqui, fazer uma pergunta a Lúcio aí. Lúcio, tô quais saindo aqui, foram aí? pessoal. Já Oi? vai começar aqui. Vai lá, Rogerão, vai Um lá. abraço, Rogério. Valeu, Lúcio. Obrigado Abração, mais cara. Até uma vez. Tá? mais. Um abração. Pronto. Curiosidade, bicho. Assim, nos teus estudos, assim, quais foram as matérias que você considerou assim mais tranquilas, né? E as piores, por diversos motivos, seja porque não tinha material, porque você achou muito decoré, achava chato. Como é que Então, você classificaria essas matérias assim? na época, eu era desenvolvedor Java. E eu achava que por eu já desenvolver Java, fazer altos aplicativos em Java, eu não precisava estudar Java. Então, foi o meu primeiro choque de realidade não acertar uma questão de Java nas provas, mesmo trabalhando com isso, né? Assim, no trabalho, no dia a dia, você tem ali o compilador que te ajuda, né? Então, tentar funcionar sem o compilador, eu entendi que eu não dava, não conseguia. E aí, tive que me dedicar bastante no assunto, como eu já conhecia, né? Ficava mais fácil, mas tive que aprender muitas nuances ali. A parte de infraestrutura de redes nunca fez parte da minha formação. Assim. Na minha formação, eu nunca participou dos meus currículos de estudo, então eu tinha muita dificuldade. Então, geralmente, eu me acabava focando mais naquilo que eu tinha dificuldade. Tinha as matérias que eu gostava de estudar, engenharia de software, e aí acaba que é até meio contrassenso, porque, por exemplo, servidor de aplicação é um meio termo, né? Infraestrutura, e eu adorava, porque eu trabalhava com isso, e eu adorava lecionar sobre isso, adorava estudar sobre, mas eu acabava tentando focar um percentual de tempo maior naquelas que eu tinha mais dificuldade e não tinha tanta paciência para estudar. Então, infraestrutura, sistema operacional, redes principalmente, que eu era no zero à esquerda, eu tinha que me dedicar muito mais, porque além de não entender, eu ainda achava chato, assim, caramba, eu não consigo gostar disso, então eu me forçava a ter que cair dentro ali daquela matéria, daquela disciplina. Você vê, né, cara, como é padrão, né? O que você vê que a receita, né, se houver alguma, ela é padrão, né? Um cara, né, que tem uma trajetória, né, bem sucedida como o Lúcio, ele já fala logo, cara, eu estudei o que eu não sabia, né, e o que caía na prova. O que a galera faz, aí o pessoal fica procurando, né, a fórmula mágica dos concursos, né, o Caleb, né, dos concursos e tal. Cara, essa é uma das dicas principais, óbvio, tem outras, né? Se você verificar todos os nossos old school. Mas, cara, é isso, ó. Você vai estudar o que você não sabia, você vai praticar discursiva, você vai, né, documentar as questões, estudar, esgotar, né, estudar por determinadas biografias e tal. Então, assim, o problema é igual tipo, deve ser tipo igual a emagrecer, né? Você sabe que tem que fazer, mas aí o problema Cara, falou tudo, prática. falou tudo. Adorei essa analogia aí, porque é exatamente isso. Se não tem fórmula de sucesso, não tem ser gênio, ser super inteligente, todo mundo sabe o que precisa fazer. Só que o que precisa fazer é custoso. Você vai abrir mão de uma série de coisas, vai deixar de viajar, vai deixar de estar com seus amigos, você vai abrir mão de uma série de coisas na sua vida para depois, né, buscando uma recompensa futura. E então exato, É a achei galera do ótimo. atalho, né, velho? Nisso É a daí, Lúcio, galera do atalho que se ferra no caminho. E Né? tem sempre as histórias. E aí, Almeida, eu sempre ouvia muito isso assim: o fulano trabalhou comigo, ele estudou um mês e passou em concurso. E eu digo com toda certeza absoluta, sim, lógico que existem situações como essa, mas essa é a exceção da exceção. Eu tenho até uma história legal, que era o seguinte: eu trabalhava com um colega, ele era desenvolvedor também, e aí, um belo dia, ele passou para o BNDES. Na época eu não estudava para concurso. E aí eu perguntei, vem cá, como é que foi isso? Eu estava me interessando por concurso, já estava no Rio. Aí ele, eu achei que eu tinha que sair dessa vida de empresa privada e eu comecei a estudar. Então eu estudava todo sábado e domingo eu estudava 8 horas por dia. E assim eu fiz, depois que saiu o edital, assim eu fiz durante 3 meses, sábado e domingo. E aí passei.
E eu falava, caramba, esse cara mandou muito bem, né? Estudou 3 meses, durante a semana ele não conseguia estudar, porque ele trabalhava, e eu contava essa história para os outros. E eu falava, caramba, o fulano estudou 3 meses ali e passou BNDES. Aí um dia, contando a história, uma colega falou assim, peraí, fulano estudou mais de 2 anos comigo para concurso. Ele fez Mas não era pro BNDES. E aí, pode ser. E aí eu falei Cara, assim, é isso. geralmente, é sempre assim, as pessoas elas gostam muito de dizer que foi fácil. Eu fui fazer a prova bêbado e passei na prova. Eu fui, nem queria. Bêbado, meu amigo, você só casa. Então, e assim, tem muito isso. A pessoa, isso é muito comum. A maioria das pessoas, ela não gosta de falar as dificuldades. Ela quer dizer assim, não, pô, olha só, eu sou muito inteligente, eu fiz a prova ali, nem estudei tanto e passei. A grande maioria das vezes, a pessoa ela teve que ralar para caramba, teve que correr atrás, mas por diversas questões, acaba querendo valorizar, dizendo assim, não, para mim foi mais fácil que para os outros. Então... A gente sempre dá essa desculpa, digamos assim, né, a exceção da genialidade, né? Ah, não, mas tem um caso, eu não vi ainda, né, um caso. Toda vez que a gente para averiguar, tem uma história por trás, tem um background. Porque a questão não é a genialidade. Muitas vezes as questões de concurso é 3 minutos, cara. Tu tem que decidir uma prova do CESP, 120 itens, é só ler e marcar certo e errado. Então, o cara vai colocar uma questão do outro mundo, né? Então, a genialidade não vai fazer diferença ali. E, por outro lado, o volume de matéria que você tem que estudar é muito grande. Bicho, mesmo que você seja gênio, você precisa de um tempo para ler. Mas as pessoas preferem acreditar nessa história. Eu lembro, há um tempo atrás, aí, quando teve o último concurso da Receita, o que foi de nego botando que passou estudando 4 meses era o que mais aparecia. Aí os alunos, não, passei 4 meses, não, porque fulano passou em 4 meses. Eu vou dizer, cara, 4 meses, se tu pegasse por baixo, são 15 matérias. Se tu matar uma matéria por mês, já dá 1 ano, no mínimo. Como é que esse cara estudou 15 matérias e passou? Ou ele tinha um gabarito, fraudou, né? Ou aí tem aquela desculpa, né? Ou é o super gênio da face da Terra. Mas quando você vai atrás, tem história, o cara já estudava. Nunca é esses 4 meses aí. Eu acho que da parte do cara que conta, rola a história do autoelogio, né? Então ele tá contando ali para o cara olhar para ele e dizer, não, esse cara é muito foda, né? Mas eu acho que da galera, né, que escuta, eu chamo isso de síndrome do Flamengo, sabe? Flamengo antes antes dos pontos corridos, né? O brasileiro, cara, não sei se é só brasileiro, tá? Eu já contei isso em outro school, vou só reforçar. A gente não gosta de coisas lineares, cara. Tipo assim, cara, o cara que mais estudou, ele passou. A gente acha isso chato, cara. É chato. Aí o cara olha assim, velho, fulano só passou porque ele estudou pra caramba. Só por isso, só parou. Se eu tivesse estudado também, pra caramba igual ele, eu tinha passado também. Então, assim, ele não gosta. Isso é chato. Eu tava falando da história de um negócio bizarro no Nordeste, cara. E acontece em vários casos. Eu tava falando negócio de emagrecer, né? Bicho, tem galera, velho, que toma um copo de vinagre. Tipo, o cara, ele se destrói inteiro para poder emagrecer, entendeu? Mas ele emagrece. Vinagre acaba com tudo, até com a saúde do cara, entendeu? Então o cara fica nessa loja de querer procurar, né, a dica master, né, o avestruz master, o Telex Free da vida. Porque é emoção, velho. O caminho mais fácil, né? O cara, o Almeida foi lá, estudou pra caramba e passou. Qual que é a graça disso aí, velho? Por que eu chamo de síndrome de Flamengo? Porque antes dos pontos corridos, Flamengo, velho, o Flamengo na parte eliminatória, na classificatória, ele apanhava de todo mundo, velho. Aí ele dava umas cacetadas ali e conseguia entrar, né, nas oitavas de finais ali do campeonato. Meu irmão, aí depois que ele entrava nas oitavas de finais, aí ele saía matando todo mundo, chegava lá e ganhava a final. Quando acabou, né, a parte dessas 2 fases, né, por que era ruim, né? Porque no final o pessoal somava as vitórias, né? Aí era engraçado, porque o Flamengo, às vezes, ele tinha menos vitória do que outro time, mas ele era o campeão, entendeu? Aí foi pra lá, tal, então ganhou, porra, aí que vale tá lá. Aí quando passou a ser corrido, meu irmão, é o seguinte, ou tu ganha mais,
e vira o campeão, ou tu não ganha mais e não é o campeão. Só que isso era chato, assim, mas é o mais justo, né? E isso é uma coisa que aluno não adianta. O cara vai querer a fórmula mágica, então a gente fica sempre reforçando aqui, né? Lúcio, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Tu falou que já estava, né, no banco, né? Então, assim, aquela questão da zona de conforto. Em algum momento eu pensava assim, em desistir, porque dá trabalho estudar, né? Dizer, rapaz, Pra vou caramba. jogar essa porra de... Geralmente quando você continuou, né? Geralmente, quando saía de alguma prova e, assim, depois de abrir mão de vários finais de semana, de estudando pra caramba, saía de uma prova e via ali o fracasso Noite total. Cariocas, rolando ali em cima do Pão de Açúcar e tal. Na verdade, eu era casado, então minha vida... Sim, mas podia levar a mulher, pô, não tem problema não. Não, mas assim, eu tinha uma vida bem tranquila. Então, mas assim, deixava de fazer várias coisas, de viajar, de ver a família, ou minha própria família, da gente viajar junto, e às vezes sair da prova e falava assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu quero isso? Não tá bom? Não tá legal? Será que eu não estou querendo demais? Será que precisa disso? Então, era persistência, assim, era você se desafiar a cada dia, né? É óbvio que essa ressaca moral, ela faz parte, não tem como você sair de uma prova e ver ali que você foi extremamente ruim, depois de estudar muito e falar assim, não, beleza, vamos embora. Não, tem uma ressaca moral, mas você não pode deixar isso te derrubar, né? Você tem que acreditar ali que a persistência vai te trazer recompensas. Então, é isso. A história real é muito chata. Se você dizer que você parou de sair, parou de fazer e ficou só sentando e estudando, isso não dá ibope. É mais legal falar isso mesmo. Falar assim, não, pô, eu tomei um copo de vinagre aqui e aí eu acerto qualquer questão de engenharia de software. Não é pra fazer isso em casa, não, viu? Tem que ficar com de tomar porra de vinagre. Morreu aí. Aqui, ainda relacionada a essa sua jornada aí como concurseiro. Em relação a apoio familiar, você tinha aquela tia chata que perguntava, ou você recebia apoio? Como foi esse ambiente, assim? Não, eu tive muito apoio. Na época, minha ex-esposa me apoiava muito, assim, minha filha era pequena, demandava bastante, e ela dividia, e na época a gente combinou, olha, eu vou me dedicar aqui para estudar, você obviamente vai sofrer um pouco mais aqui, né? Mas eu só vou parar quando eu passar. E aí depois aí é a minha vez de dar a minha contrapartida, né, e poder. Então tinha muito apoio. Não tive essa pressão, porque como eu já era empregado, eu não tinha essa pressão assim de, pô, tem que passar, preciso passar numa coisa melhor. Então, para mim, sempre foi uma coisa que eu coloquei assim, vai ser longo prazo, vai ser assim, migalhinhas, né, e constância. Então, não tinha essa pressão. Eu vou emendar um aqui, tu já pergunta, Walter. Mas aí esse também de trabalho me lembrou o seguinte, que é uma dúvida recorrente, né? E aí cada um dá uma resposta, mas na prática não sei como é que você fez, né? O pessoal fica muito blindrado de falar que está estudando para concurso. E principalmente no caso do banco ou da Petrobras, que é CLT, né? Que você tem uma carreira ali, tem muito cargo gerencial, né? No serviço público, vamos dizer assim, assim, os cargos são poucos, às vezes o DAS não vai mudar a tua vida, teu salário já está lá em cima, mas quando você entra no Banco do Brasil, por exemplo, a gente sabe que tem comissão que vai triplicar o teu salário. Carta fora do baralho. Petrobras, não falava. É isso que eu ia perguntar, qual foi a sua estratégia? Não falava, não, de forma alguma, só alguns bem próximos, carta fora do baralho. Você falar para o seu chefe que você está estudando para o concurso, o cara vai... Assim, eu falo isso até como chefe também. Se alguém me fala assim, olha, eu estou estudando para concurso, sempre, até por eu ser... vai ter meu apoio, vai ter, mas eu sempre vou pensar ali dependendo da uma atividade de longo prazo e tudo, eu sempre vou considerar a possibilidade dessa pessoa não estar junto. É óbvio que a minha mentalidade como concurseiro vai ser de fomentar isso mesmo. É o único caminho que eu conheço, né? Eu não nasci em berço de ouro, eu não tenho uma fonte de riqueza, então o único caminho que eu conheço para ter uma vida melhor é o concurso. E eu sou um incentivador de concurso. Agora, óbvio que você falar, ainda mais no banco, que você tem ali as comissões que fazem, elas são muito maiores do que o salário base. Você dizer que está estudando para concurso é você começar a ser deixado ali, ser preterido e tudo. Então,
Até porque a postura, e aí falando como chefe, a postura também, você tem que sempre ter um pensamento estratégico. Então, um projeto de longo prazo, o cara está estudando concurso, você vai deixar só com esse cara? Não é questão de não incentivar, é questão de estratégia. Você vai ter que ter ali, ou então vou deixar, mas vai ter uma outra pessoa acompanhando para, se ele passar, ele poder acompanhar. Sou um maior incentivador de concurso, fomentador assim, para a pessoa estudar, mas se alguém me pergunta assim, e aí, fala para o meu chefe? Não fala. Não fala, a não ser que tenha uma relação de muita maturidade e amizade ali para isso. Eu acho que assim, na 8.112, isso é mais tolerado. Não sei se em Brasília, né? Tem essa cultura, assim, de saber que o cara está estudando, não pega tanto. Servidor público é diferente, né, Almeida? Mas, servidor público você tem mais... Até no ambiente militar, eu lembro, cara, tava na Marinha, aí tinha... Aí os tenentes se fala, né? Dali para cima fica tudo na mocó. Mas tem os caras estudando para perito da Polícia Federal. Aí primeiro o cara te sonda para ver se você tá estudando primeiro, né? Já manda o migué. Aí depois os caras descobriram que eu tava estudando. Ah, bicho, a gente também tá, mas não fala porra. Porque, bicho, era prisão. Se tu falasse. E outra coisa. Você pediu autorização para fazer a prova, era a primeira coisa. Né? Isso aí. Mas e outra, Almeida? Eu não tinha esse problema. Mas uma outra questão é o seguinte: você também, esse serviço público, é muito mais fácil você fazer isso, mas também, se você estiver ocupando um cargo, já torna mais difícil, né? Porque aí já entram outras questões. Né? Se você. Um cargo de responsabilidade, um cargo de maior atribuição, também já fica difícil para você dizer para as pessoas que estou estudando para concurso, então a qualquer momento. O pensamento é sempre assim, pô, esse cara a qualquer momento vai abandonar o barco. Não é essa a linha de raciocínio, porque, na verdade, ele está buscando, até tem que ser valorizado e admirado, né? Ele está buscando uma coisa melhor para ele. Nessa situação, eu acho que a pessoa tem que ficar... Eu fiz uma maluquice dessa que eu estava na empresa privada, cara. Eu era um menino, né? 23 anos, estava na empresa de automação, né? Era engenheiro lá. E aí passei para a Marinha, pô. Só que a Marinha tinha que ficar lá 10 dias no Rio, fazendo psicodoido, né? Tinha um bocado de exame para eu fazer. Aí como é que eu ia explicar ao cara que ia faltar 10 dias na empresa, né? Fosse hoje, eu ia dizer, minha mãe morreu, meu Deus me livre, minha tia morreu, alguém morreu, para eu ir para o Rio. Eu não, cheguei lá e falei pro chefe, não, é o seguinte, passei no concurso, vou ter que fazer, passar uma semana lá no Rio, depois eu volto. Aí o gerente imediato, que era gente fina comigo, o Macário, o engenheiro lá, gente fina, bicho, não, bicho, pode ir, beleza. Só que aí, bicho, nessa minha viagem, ele teve que participar, a galera, acima. Bicho, quando eu voltei, o Macário chegou assim, bicho, é o seguinte, a galera disse que vai te demitir, bicho, tu tá indo. E eu só ia, tipo, o curso de formação, só ia começar, tipo, uns 6 meses depois, que tava acabando naquele ano, era só em janeiro, sei lá, do outro ano, março. Eu fiquei 4 meses desempregado por causa dessa besteira. Podia ter recebido ainda mais 4 meses como engenheiro. Mas... Já vi várias situações assim, do cara chegar e falar assim, pô, você está estudando, você não está satisfeito, você está querendo sair, então é delicado. Por isso que eu estou falando, o que o Walter falou. E essa é uma pergunta recorrente da galera. Eu não sei qual a relação de cada um, mas se não tiver muita maturidade, profissionalismo ali envolvido, é muito sensível você dizer que está estudando para concurso. Eu acho que é uma questão assim, cara, assim, eu acho que é sincericídio, assim, você... Cara, imagina, vamos dizer que você está fazendo uma prova para concurso, tá? Beleza. Agora, imagina que você vai fazer, sei lá, um MBA à noite, às suas expensas, entendeu? Que vai aumentar a tua empregabilidade e ali depois você pode arranjar um convite, por exemplo, para ir para outra empresa para ganhar mais. Tu vai chegar no trabalho e vai ficar dizendo, galera, ó, tô ali, ó, tô fazendo MBA, fazer uma pós-certificação, porque aqui não dá para mim não, entendeu? Então, eu acho que, cara, tem que... Tem um viés político aí, né? Tem que... porque assim, velho, tipo assim, você coloca o cara, o próprio seu chefe, numa situação chata, pô. Sim. Entendeu? É melhor você... até o chefe vai dizer, não saber, eu não quero fala essa porra pra mim não, pô. Eu não quero saber disso não, a partir do momento que ele sabe, aí ferrou, velho. É isso aí, você coloca numa posição difícil. Eu lembro uma outra coisa, você falou de certificação, Walter, um tempo que eu trabalhei no Banco do Brasil, chegou um momento que eu tinha tirado 11 certificações profissionais, e isso espantava, as pessoas falavam,
Caraca, 11? Mas por quê? Por que você está fazendo isso? Você quer procurar emprego? Então, assim, a mentalidade, é o que eu estou falando, a mentalidade, e acaba que muitas vezes é a área do conforto. Então, se a pessoa já tem um bom emprego, se ela já está estável e tudo, o pensamento que às vezes acaba prevalecendo é esse: para que eu vou buscar mais? Para que eu vou me certificar? Para que eu vou fazer uma pós de noite? Para que eu... E isso, acho que isso vem mudando bastante, mas sempre um assunto delicado. Mas o que eu queria chamar a atenção naquela hora é que, assim, o nos falou, né? Eu tinha menos pressão porque eu já estava empregado, né? E aí é uma das coisas que muita gente pergunta: devo sair do concurso, tal, chutar o balde, vou estudar. Eu nunca recomendo, cara, porque Isso é uma a pergunta. pressão vai lá no infinito, o cara começa a carregar o mundo nas costas. Imagina o próprio do coitado, que em setembro do ano passado entrou nessa pilha errada e pediu para sair. Aí vem uma Covid no meio. Eu não sei o que esse cara tá fazendo, velho. Esse cara deve estar vendendo, sei lá, capa de celular. Eu via isso. A questão dá para passar trabalhando, né? É um exemplo. Lúcio você passou trabalhando o tempo todo. Né? E aí eu também tenho minha opinião bem formada sobre isso. Muita gente me perguntava, chegava para mim e falava: professor, estou trabalhando, estou querendo largar o emprego e passar. Falei: não faça isso. Essa é a minha opinião. Pode ser que eu mude tudo. Não faça isso. A partir do momento que você larga, você vai ter uma pressão ali para passar. E essa pressão vai ser uma inimiga sua na hora da prova, porque você... mas eu posso ficar 1 ano e 8 meses sendo autossustentado. Não tem prazo para passar em concurso. Exato. E quando chegar 1 ano e 8 meses, aí vem uma pandemia. Meu irmão. Cara, eu tenho um amigo, não sei nem como é que ele tá hoje, cara, mas aconteceu um problema com ele, né, em relação a isso aí. Mas até no meu caso, né, eu larguei somente uma vez tudo, mas era que situação? Não tinha filho, não era casado, morava com meus pais e tinha um bom relacionamento com meus pais, né, eles não expulsaram de casa. Então eu falei, que era tava no Banco do Brasil, cara. Eu disse, era no interior, em outra cidade, pegava um ônibus 5 horas da manhã, aí ia pro interior, voltava e fazia mestrado à noite. Eu disse, nessa maluquice aqui eu não vou passar nunca. Aí eu disse, vou largar tudo. Falei com minha mãe, disse, beleza. Aí depois de 1 ano e meio e tal, comecei a passar nos concursos de engenharia, né? Petrobras, Marinha, Coelba, a zorra toda que tinha elétrica, eu passei, né? Mas foi só esse momento. Mas depois que você já tem, assim, tem responsabilidade, as pessoas que dependem de você, né? Aí é muito mais complicado, né? E outra coisa, que há um risco, assim, consegui e deu certo. Mas tem um colega meu, ele era engenheiro, né? Decidiu estudar para a Receita Federal, largou tudo, cara, largou tudo. E aí, primeiro concurso não deu certo, pau. Segundo não deu certo, pau. Nisso aí, passaram 5, 6 anos. 5, 6 anos, você fora do mercado de engenharia, é muito difícil você voltar. Então, ele foi meio que queimou a ponte. Eu nem sei o que aconteceu com ele depois, mas esse é um risco no projeto. Você dizer, vou largar tudo, né? E você pode não passar. E aí, você tentar uma recolocação no mercado de trabalho, há um risco envolvido nisso aí. Tem um detalhe que é o seguinte, até estou olhando aqui nos comentários, assim, tem o seguinte, a gente planeja, beleza, mas... Cara, tem um negócio, a gente planeja, quem faz planejamento mais pesado, existe um planejamento mais... Eu lido com isso no trabalho, minha vida é zoada, mas no trabalho. Né? Você tem o planejamento, né, padrão e planejamento mais pesado. O que é o planejamento padrão? Aí você fala assim, velho, é o seguinte, olha, eu almoço, gasto 15, 20 reais no almoço, gasto 15, 20 reais no jantar, soma aqui, soma acolá, tá, não sei o que, mas lá eu vou... Aí eu vou manter aqui por 2, 3 anos. Qual é o problema desse tipo de planejamento? Cara, isso aconteceu uma merda, velho. Esqueceu de combinar com os russos, né? Isso. Tipo assim, isso aconteceu uma merda. Tipo assim, quer dizer então que a gente controla a nossa vida ao ponto de eu saber, né, que tudo vai... Eu não vou adoecer, ninguém vai precisar de mim, nenhum familiar meu vai ficar doente, não sei... Cara, eu admiro, né, quem faz isso, tá? Mas, bicho, nunca me peça assim, pra eu validar uma situação dessa que eu não valido de jeito nenhum. Porque, é igual a mim, pô. Tipo assim, eu dirijo bem, então eu vou
não pagar mais o seguro do meu carro, né? Vou economizar aí 2 pau por ano aí. No outro dia, bicho, eu sei, né? Que no dia que eu deixar de pagar a porcaria do seguro do meu carro, no outro dia eu atropelo alguém, velho. Porque assim, bater o carro, beleza, pô, joga o carro fora. Agora, se tu atropelar alguém, meu irmão, e esse cara ficar invalidado, tu vai ter que pagar pensão pro bicho, velho. Entendeu? Que é o famoso caso fortuito ali, meu irmão, que pode acontecer, né? Então a gente vai se basear por isso? Não, mas veja, não é a situação, é uma situação que eu tava numa situação, estou abrindo mão dela para cair no limbo. Não é uma coisa... Tá tendo um carro caro aqui, né? Os carros de Brasília aqui, meu irmão. Entrega a chave e ainda tem que ficar pagando o resto da vida. Abrindo mão pro acaso, né? Só responder o Felipe Santos aí, o Anderson Moro, falaram que me perturbaram um pouco, me perturbaram pra caramba. Felipe é um cara bem... Felipe e o Anderson, os dois são um cara bem maneiros de perturbar, mas é perturbação boa. A galera, como eu falei, era uma galera boa. Cara, a gente já tá indo aí para 1h30, eu acho. Acho que a galera já deve estar dormindo aí, né? Não, o pessoal que fica mesmo, né? É mais para manter o tempo. O Almeida vai falar, né? Depois o Lúcio, eu fecho aqui como host, tá? Só lembrando antes do Almeida falar, já deixa o like aí, né? Se inscreve no canal, tá? E toca o sininho aí, né? Toca uma por volta aí. A gente ajudar. Vai lá, Almeida. Considerações finais. Tá bom. Pessoal, obrigado aí por vocês que acompanharam, quem está vendo também a reprise aí, obrigado por estar acompanhando aqui as nossas entrevistas. Agradecer também ao Lúcio por ter aceito aqui, né? Vamos marcar o 2, né? Isso merece mais, né? Uma continuidade aí. Vamos marcar após o concurso, que você vai contar o que você já sabe. Vou revelar naquela época. Mas agradecer aí ao Lúcio por ter aceito o convite. Valeu. Não, eu preciso agradecer também vocês aí, né? Como eu falei, eu me afastei um pouco do mundo de concurso, né, por conta das atividades profissionais, mas é uma área que eu gosto bastante. Poder estar conversando com vocês, eu acho isso uma honra enorme aí, ter essa parceria aí do Walter, do Almeida, do Rogerão, Pedrosa, Vilar. Posso ficar até amanhã aqui citando um monte de gente, né? Tem muita gente boa aí que fez parte dessa minha trajetória. O Felipe, né, porra, é um irmãozão que eu tenho aqui, um cara excepcional, a gente trabalhou junto com o Ampli, a gente possibilitou muita coisa aí para as pessoas. Ver agora aí o depoimento do Felipe Santos, falando que a perturbação deu resultado na lista do TRE. Parabéns, merecido, Felipe, merecido. Cargão, hein? Tá bem. O TRE agora foi o ano que eles trabalharam, né? E depois 4 de férias. 2 em 2, pô. Tá exagerando. E repetindo isso aí, que concurso, assim, não acabou. Quem vem com essa história assim, acabou, não acabou. Tá? As coisas, elas voltam a acontecer, são momentos, e tem momentos, como já ocorreu no passado, né? Momentos bons de concurso, momentos difíceis, o momento agora é um momento de imprevisão total, a gente não sabe como vai ser, mas continua sendo o único caminho que eu conheço e que eu indico, que é estudar para concurso. Então, acho que só depende das próprias pessoas, né? Você tá ali concorrendo com você mesmo, se desafiando e se vencendo a cada dia. Nosso Moro aí da TI, né, também foi nomeado para TRF4, para técnicos de TI, parabéns também. Tá vendo? Essas coisas são muito recompensadoras. Você vê, assim, colegas que se dedicaram, que você ali pôde dar os seus 25 centavos de contribuição e vendo, alçando, né, posições maiores, isso é engrandecedor mesmo, faz toda a diferença para a gente que gosta disso. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, Walter, Almeida e Rogerão, tá, pelo convite. As ordens, quando precisarem, tá, aqui, podem contar comigo para falar sobre um assunto que eu adoro, isso é com prazer. Então, um grande abraço para vocês. Para a galera que está assistindo aí também, bom Natal, Ano Novo, que 2021 seja um ano de conquistas e vitórias para todos nós. Cara, me despedindo, agradecer demais o Lúcio aí, eu sou fãzão do Lúcio, cara, o cara bem centrado, o Rogerão já deu uma forma de sair pela esquerda, assim, o bicho estava, né?
Mas o Lúcio é um cara, gente boa demais, cara, assim, um cara, gente finíssima, assim, como aluno, como professor, como colega, como profissional. É um cara que eu sou fãzão mesmo, é um cara que acho que a galera tem que se espelhar. Almeida aí, né, que ficou aí até o final, o Rogerão saiu, né? Qual acorda? Não acorda. Mas assim, cara, todas as nossos contatos estão aqui embaixo, tá? Né, de mentorias, né, de cursos, de materiais de concurso. Tinder. Bicho, eu nunca nem entrei nesse Tinder, eu nunca sei nem... igual o Anki para mim, o Anki também eu falo pra caramba, mas nunca nem vi a cor do Anki, assim. Eu colocava, né, o do Eduardo lá, o material do Eduardo, mas não foi da minha época. A minha época chegou até o mapa mental. O Anki veio depois. Então, todos os nossos contatos estão aqui embaixo, mentoria, concurso, etc. E, pessoal, vai passar, tá, pessoal? Vai passar. A gente já, acho que, não vou dizer que a gente passou pelo pior, mas veja, a gente já está entrando numa nova fase, né? Já se fala em vacina, né? Não vai ser rápido, não vai ser uma semana, não vão ser 2. Mas, assim, quem parou, tá na hora de retomar, cara, porque agora é questão ali, né? É um pleonasmo falar questão de tempo, né? Mas, assim, cara, ali para março, abril, cara, não tem jeito. Aí o mundo a logística do mundo já começou a distribuir, e aí a gente já vai começar a ter as primeiras marcações. E mais, tá tudo represado, galera. Sim. Quando sair, meu irmão, vai sair a boiada, entendeu? Mas o governo atual, ele não é favorável ao concurso. Tá, a gente está falando do governo federal e os estaduais. É né? isso aí. E os municipais, e os de estatais, e os de judiciário, e os do legislativo. Tudo isso está represado. A gente vai falar, aí quando a gente tiver novos old schools, né? Se Deus quiser, na época já da cura, aí a pessoa, devia ter seguido o conselho da galera, não sei o quê. Vai ter a galera que vai seguir o que não, tá? No mais, né? Amanhã é véspera de Natal. Feliz Natal aí. Acho que semana que vem deve ter o Old School. A gente já deixa para desejar no novo. Feliz Natal aí para todo mundo. Valeu, Lúcio. Obrigadão. Dá uma olhada lá na tua filha, que eu acho que ela entrou aqui. Acho que ela chegou, ela tá mexendo no teu celular. Não, na verdade eu que mandei o link errado, porque ela tava me mandando mensagem, eu fui mandar o link, ao invés de mandar do YouTube, eu mandei o da... Cuidado lá, criança mexendo no celular do pai, né? No mais, cara, obrigado a todos aí. Deixa eu mandar um beijo pra minha filha, ela foi passar, tá na casa dos avós. Mari, beijo enorme, papai te ama. Tu passou o link interno, né? Passei o link interno. Ela entrou aqui, ela entrou, não chegou a aparecer. Beleza? Falou, galera. Abraço. Valeu, gente. Tchau. Grande abraço. Falou.